Mateus 23, a partir do verso 1, diz o seguinte: então, Jesus vai falar às multidões e aos seus discípulos. Detalhe relevante é que, nas multidões que seguiam a Jesus, não era incomum haver a presença de fariseus e escribas. Você provavelmente já sabe, mas eu vou só te esclarecer biblicamente o que são os escribas e os fariseus. A religião judaica, embora centrada em princípios semelhantes, ela tinha várias seitas ou denominações. Popularmente, a palavra seita tem um ar pejorativo, né, negativo, mas teologicamente só significa uma denominação, uma distinção doutrinária. E no contexto judaico você tinha isso. Algo semelhante ao que nós vivemos no cristianismo, só que bem mais, vamos dizer assim, com um número mais expressivo de denominações, de doutrinas. Se você abrir sua Bíblia e for estudando ela, você vai ver que existiam algumas seitas judaicas, algumas denominações que aparecem no contato dos evangelhos, né? Então, talvez você se lembre aí, além dos fariseus, que logo vou comentar, dos saduceus, por exemplo. Lembra? Você já ouviu em algum momento. Talvez você se lembre dos zelotes. Lembra? Jesus tem um dos discípulos dele, que é zelote. Talvez você se lembre dos herodianos, que são mencionados também. Todos eles tinham crenças mais ou menos igualitárias, mas com práticas e elementos de doutrina com alguma diferença, sabe? E os fariseus, já no tempo de Jesus, eles tinham muita proeminência no meio religioso. Por quê? Se você voltar um pouco na história, você vai se lembrar lá da história de Ezequiel e Daniel. Lembra? Quando o povo vai cativo para a Babilônia. Os judeus, né, do Reino do Sul. Quando eles estão lá, você tem alguma dificuldade de um contato religioso conforme era praticado antes. Não há mais santuário, havia sido destruído. Muitos levitas estavam mortos, não tinha mais aquela prática do ensino, da doutrinação, enfim, que os levitas tinham como obrigação fazer. E, em razão disso, há uma nova organização no meio religioso. As sinagogas, elas começam nesse momento. O que seria uma referência à igreja, né? Começa nesse momento. E vão surgir ali os escribas, os mestres da lei. Antes, era a função dos levitas, quando não estavam em serviço no santuário, orientar a respeito da lei de Deus, além, óbvio, da função paterna, né? Em casa, dessa orientação. A partir desse momento, você não tem essa função apenas vinculada aos levitas. Existem pessoas que vão orientar a respeito da lei, que vêm de qualquer tribo, de qualquer local. São estudiosos, muitas vezes, doutores da lei, por isso são assim chamados, que aprendem a partir de um mestre. Vou te dar um exemplo para você entender. Paulo, o apóstolo Paulo, era fariseu. Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Você com certeza já ouviu essa informação, está lá em Atos também. Gamaliel foi um grande mestre judaico. Está ali nos registros da tradição. E Paulo, ele aprendeu dele, se formou na escola de Gamaliel, entende? E a partir dali ele se torna também um doutor, um mestre da lei. A questão é, os fariseus, eles acabam sendo essa seita judaica que vai assumir essas funções de liderança e que tem como característica esse ensino da palavra e etc. Eles têm algumas crenças específicas, dentre elas, o que diferia muito, né, os fariseus dos saduceus, é que os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, e os saduceus não. Paulo, inclusive, ele fala, né, na defesa dele, no momento em que ele é preso, que ele está sendo preso por conta de ser fariseu e acreditar na ressurreição, e defender a ressurreição de Jesus. E muitos dos sacerdotes, e os saduceus eram de linhagem sacerdotal, não acreditavam nisso e por isso estavam perseguindo. A questão é, os fariseus, eles eram mestres da lei, nem todos eram escribas, é lógico, mas todo escriba, via de regra, era fariseu. E eles tinham essa aptidão por estar com o povo, ensinando e etc. Por isso, quando Jesus ele vem, mesmo João Batista antes, ele batiza muitos fariseus, né, na sua mensagem. Os fariseus estão sempre perto de Jesus. Quando os saduceus, por exemplo, procuram a Jesus,
é só para tentar colocar Jesus em maus lençóis, fazendo perguntas capciosas. Mas os fariseus, em contrapartida, eles parecem realmente se interessar, lógico, não todos, né, mas muitos que aparecem ali, se interessar por aquilo que Jesus está ensinando e defender aquilo que eles criam, como a observação das tradições e etc. Nesse contexto, é que Jesus está falando, então, para as multidões, nas quais, naturalmente, existiriam ali fariseus, como muitas vezes é registrado na Bíblia que há, e para os seus discípulos, e ele vai ensinar alguns pontos. O que ele começa dizendo a partir do verso 2? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Aqui está fazendo uma associação, uma liderança ao povo, né? A questão é, os escribas e os fariseus orientam o povo. Há uma proposta de uma análise arqueológica de que isso seria uma referência à cadeira que havia na sinagoga, mas fato é que, na cadeira de Moisés, na liderança, na orientação do povo, estão os escribas e os fariseus. Eles te lideram. O que eu vou te orientar a respeito deles? Primeiro um bloco, onde ele vai dizer o seguinte: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. E esse ponto eu acho muito interessante. Por quê? Jesus, ele não vira e não fala, olha, esquece esse povo aí. Ignora completamente. Eu que apertei aqui sem querer. Ignora completamente o que eles estão dizendo, porque eles são problemáticos, como vai apresentar. Jesus, ele não diz isso. Jesus vai dizer, olha, façam tudo o que eles estão ensinando para vocês. Busquem observar. Contudo, o que ele diz em continuação? Contudo, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A primeira repreensão de Jesus vai nesse sentido, de uma incoerência entre o que você ensina e o que você pratica. Não que Jesus esperasse que os fariseus poderiam viver em perfeição daquilo que eles anunciavam. Ou espero que você faça isso. Porque ele reconhece a qualidade humana pecaminosa. Só que Jesus está os criticando por falar e não fazer, em razão de, olha o verso 4, porque além de ensinar simplesmente, ele usa essa expressão, né? Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com medo querem movê-los. Jesus, ele não está aqui criticando ou falando da incapacidade dos fariseus de muitas vezes conseguir colocar em prática algo que eles estavam ensinando, porque isso é padrão de todo crente. Ele está falando aqui de alguém que, além de ensinar algo, perturba as pessoas para que cumpram aquilo e nem eles cumprem. Até porque, em essência, ninguém consegue cumprir toda a lei. Então, Jesus, ele critica essa perturbação, sabe? Essa prática de eu achar que eu sou o juiz do outro, que eu tenho que ficar controlando e guiando a vida do outro. E aí ele conclui esse bloco, que não é o ponto que a gente vai estudar exatamente, dizendo o seguinte, verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens. E aqui entra o que nós queremos estudar hoje, exatamente. Além dos fariseus importunarem os outros, além de tentarem colocar peso sobre os outros, algo que o cristianismo traz alívio, né? Que o cristianismo é leve, os fariseus faziam isso para que as suas obras fossem vistas pelos homens. O que mais ele diz? Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Ele pega aqui, Jesus dizendo, elementos que a tradição, a lei apresentavam que eles deveriam fazer, elementos que apresentavam o exterior de uma religiosidade, e eles faziam questão de deixar aquilo o mais evidente possível. Porque o objetivo desses homens, e aqui é lógico, Jesus está generalizando. É evidente que existiam muitos dentre eles que não faziam essas coisas. Mas em um contexto geral, eles viviam para serem vistos. E ao serem vistos, ao pegarem os elementos da sua religiosidade
e externarem ao máximo para que todo mundo pudesse ver aquilo, eles tinham como objetivo o quê? Verso 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. O objetivo desses indivíduos, ao externarem a sua religiosidade, ao tornar ela excessivamente aparente, entende? Não está falando aqui de um indivíduo que, pelo seu amor cristão, pela sua dedicação ao Evangelho, os outros olham e falam, nossa, você é um filho de Deus. Não está falando disso. Está falando de alguém que faz questão de externar, por meio de aspectos apenas aparentes, a sua religiosidade, a ponto de tentar ganhar algum valor com isso social. A ponto das pessoas olharem e falarem, nossa, você é crente, então vem cá, olha, primeiro lugar na igreja é seu porque você é muito crente. Os primeiros lugares no banquete são seus porque você é de Deus. E, finalmente, eu vou te seguir, porque você é um verdadeiro crente. Jesus, ele critica essa religiosidade que a pessoa busca colocar-se em aparência, em evidência, para que com isso ela conquiste a liderança de outros, para que com isso ela conquiste a vanglória, a admiração equivocada, vamos usar essa expressão, destinado àquele que apenas demonstra uma religiosidade. Algo que, na prática, muitas vezes não se vive. Quando Jesus ele faz esse diagnóstico da religiosidade da época, ele dá algumas orientações para os seus discípulos, dizendo o seguinte, olhe comigo o verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Eles querem ser chamados mestres, guias, líderes da vida do outro. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Esse ponto é bem interessante, que é algo que o pastor Adriano tem nos ensinado, né? Muitos sábados. Temos a falsa perspectiva, às vezes, de que dentre nós há uma hierarquia e que um é mais importante, vamos dizer assim, é colocado a um nível superior, mas na perspectiva cristã não há isso. Todos vós sois irmãos. Jesus está falando aqui para todos os seus discípulos. Nós temos na Bíblia, pelo menos, uma classificação ali dos 12 apóstolos que estavam sempre com Jesus. Temos os outros 70 que Jesus manda, né, missionários. E temos todo o povo que depois continua com Cristo. E ele olha para todos e fala, nenhum de vocês é mestre um do outro. Vocês têm um mestre. Todos vós sois irmãos. Praticar uma religiosidade onde eu externo essa religião a fim de buscar alguma consideração entre os outros, a fim de buscar uma liderança, uma posição, é algo que Jesus vai combater e vai dizer, vocês não serão mestre. Todos vocês são irmãos. Tem um mestre. Algo que nas cartas paulinas, né, vai usar o exemplo do corpo, né? Todos são membros. Só tem um cabeça, Cristo. E ele continua dizendo o seguinte, continue lendo comigo. Verso 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, o Messias. Mas o maior dentre vós será vosso servo. E quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. A proposta de Cristo no cristianismo, em contrapartida com aqueles religiosos que buscam constantemente representar-se a si mesmo, projetar-se a si mesmo, se colocar em evidência para que eu possa ser o condutor de outros, o juiz da vida de outros, aquele que vai administrar a vida cristã dos demais.
Em contrapartida a isso, a estipulação de Cristo para os cristãos é o seguinte: em primeiro lugar, vocês não são guias de ninguém. O guia é Cristo. Todos vocês são irmãos. Alguns com capacidades, com formações, com chamados para ajudar os outros em algumas áreas. Mas quem os conduz é Cristo. O único Pai é o que está nos céus. E aí Jesus ele estabelece o seguinte: se você quer atuar como um líder da igreja de Deus, a sua atitude deveria ser a atitude de um servo. Porque o que mais serve, aquele é um guia, entre aspas, né, do povo de Deus. Aquele é quem estará auxiliando os seus irmãos. Porque aquele que buscar se exaltar, será humilhado por Deus. E o que busca se humilhar, esse será exaltado por Deus. Não sei se vocês se lembram, mas faz alguns meses, eu estudei com vocês aqui, aquele momento em que Jesus traz as crianças, né, e diz que nós devemos ser como crianças para herdar o reino. E aí nós estudamos e vimos que ali Jesus está falando da centralidade da submissão, do reconhecimento de insignificância, da necessidade de Deus, que uma criança naturalmente tem com seus pais. A ideia é que nós precisamos, em atitude cristã, uma postura de humildade e uma postura de servos, porque qualquer coisa contrária a isso não é cristianismo. Isso se constrói assim, por quê? E aí eu te convido a abrir um texto lá de Filipenses. Paulo explica, como de costume, né, teologicamente, isso para nós. Novo Testamento ainda, passa aí algumas páginas, você vai chegar na pequena carta aos Filipenses, onde Paulo está pastoreando essa igreja. Ele traz algumas lições a respeito desse princípio de humildade, que Jesus havia apresentado. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ver ali a partir do verso 1, um pouco de Paulo ensinando e explicando isso. O porquê que o cristão, se não for humilde e servo, ele não é cristão. O que ele vai dizer a partir do verso 1? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou seja, se eu tenho que chamar vocês a fazer algo, se eu tenho que consolar em amor vocês, se eu tenho que apresentar algo que seja uma comunhão, uma união com o Espírito, se há afetos e misericórdias que estão dentro de nós, se há algo que você pode resumir como a essência cristã, completai a minha alegria, verso 2, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Qual que é a ideia? Paulo vai dizer, se tem algo que a gente tem que chamar a atenção, se tem algo que nós temos que viver enquanto cristãos, é um princípio de unidade. Termos o mesmo sentimento, termos os mesmos objetivos, termos as mesmas características que rondam a nossa comunidade. E aí ele vai dizer que isso é possível da seguinte forma. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Qual que é a ideia? Se temos unidade, é porque nada que nós fazemos é porque eu tenho o meu partido, ou seja, eu tenho a minha própria vontade, alinhada às vezes a um ou outro, e eu quero me exaltar. Se eu quero me exaltar, como ele estava lidando, Jesus lá, ou se eu quero defender uma tese própria, compartilhada talvez por alguns, não tem como eu chegar a essa unidade. Você entende isso, né? Pensando por si mesmo, não tem como chegar a uma unidade. Então ele vai dizer o seguinte, nada façais por partidarismo, vontade própria, ou para exaltação própria, para vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Basicamente, eu não faço considerando a minha vontade, eu faço considerando o todo. E numa atitude de humildade, eu considero o outro, inclusive, mais importante do que a mim mesmo. Eu considero a
tranquilidade do outro maior do que a minha. O conforto do outro maior do que o meu. E aí você percebe que se eu considero isso de vocês, e vocês consideram isso de mim, todos nós somos plenamente atendidos em Cristo Jesus, acolhidos, abraçados. Entende? O princípio que Jesus vai trazer é um princípio em que eu não considero a mim mesmo, considero o outro em atitude de humildade. E aí ele vai continuar dizendo aqui, Paulo explicando, esse princípio de Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí por quê? Paulo explica, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A ideia é, você precisa viver assim, eu preciso viver assim, me corrigindo continuamente, para que a minha vontade não seja imposta, para que os meus desejos, a minha exaltação própria não seja a tônica da minha vida cristã. Eu preciso viver assim, tendo em mim o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual é esse sentimento? Pois ele, verso 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A ideia é que quando eu considero a Jesus Cristo, aquilo que ele fez, como ele viveu, o fato de mesmo ele sendo Deus em plenitude, ele buscou se esvaziar, tornar-se homem, humilhar-se. Ele era o Criador, aquele que tudo possuía, tudo podia. Ele se esvazia e se humilha para que pudesse nos alcançar, para que pudesse nos amar, para que nós pudéssemos retornar a um reino que havíamos saído por traição. Quando Jesus ele se humilha, se esvazia da sua divindade, e aqui enquanto homem, ele não busca por usurpação, como Paulo vai dizer, o ser Deus, porque naquele momento está enquanto homem. Como eu posso, enquanto cristão, olhar para esse Cristo que norteia a minha prática de vida e querer ser algo diferente? Como eu posso olhar para esse Cristo que considerava os outros, porque Jesus não veio morrer aqui no mundo em prol dele. Não veio passar por tudo isso porque ele gostaria de fazer ou para se exaltar. Era impossível ele ser mais exaltado do que era. Pelo contrário, quando ele vem, ele é escorraçado. Quando eu considero esse meu Jesus, que é quem norteia o cristianismo, enquanto cristão, eu só posso assim me chamar se eu buscar viver como esse Cristo. Seja na vida que ele viveu, como humilde servo, seja nas palavras que ele proferiu, orientando a essa servidão. E só assim nós conseguimos alcançar uma unidade. Queridos, não estou falando nada disso em tom de correção a essa igreja. É apenas uma reflexão para a gente sempre estar alinhado. Nós só conseguimos manter uma unidade, e temos estado em paz nessa igreja, graças a Deus, há um bom tempo. Só conseguimos alcançar uma unidade se continuamente nos dedicarmos a imitarmos a Jesus em sua humildade, servidão e consideração pelo outro. Se eu considero minhas próprias vontades, se eu considero o meu partidozinho, se eu considero a minha exaltação própria, é impossível alcançar unidade e é impossível carregar o nome de Cristo, porque ele era o oposto disso. Voltando para Mateus 23, e se você quiser voltar comigo, é nesse contexto, teologicamente explicado por Paulo e aplicado à vida cristã, que Jesus ele vai dizer isso para os seus discípulos, Não sejam como os escribas e fariseus. Não tomem uma atitude de juízes da vida alheia. Não tomem uma atitude de alguém que faz
pesado o cristianismo para o outro, sendo que nem mesmo eu consigo cumprir todas essas cargas que eu imponho. E não estou falando aqui sobre a observância da lei de Deus, que é santa, moral, e devemos observá-la. Não seja como os fariseus, não busque uma exaltação própria, não busque suas próprias vontades, porque temos apenas um guia e um mestre que é Jesus, e todos nós somos irmãos. É nesse contexto que Jesus está falando. De alguma forma, me imite, seja como eu. Eu acho muito interessante como a igreja cristã funcionava no livro de Atos. Se você olhar depois e for lendo com atenção, você vai ver que todas as vezes que os irmãos precisavam decidir algo, embora evidentemente os apóstolos tivessem uma posição de liderança clara ali, a opinião dos apóstolos era tão válida quanto a de qualquer um outro. Não estou falando válida que eram igualmente positivas, sabe? Que existem opiniões tecnicamente melhores e opiniões tecnicamente piores, menos embasadas. Mas a gente vê, por exemplo, em um momento, Paulo, que não era um dos 12, embora apóstolo, chamado por Cristo, corrigindo Pedro, por exemplo. Um líder da igreja cristã, um dos 12. Porque ambos eram irmãos. E naquele momento, Paulo estava correto. Certamente ocorreram outros momentos de irmãos tratando das coisas da igreja, porque não havia ali um mestre a não ser Cristo Jesus. E aí, nesse contexto, e já vamos encerrando, Jesus ele vai ensinar em Mateus 23 que uma atitude como essa, de servidão, de humildade, que contrapõe a atitude dos escribas e fariseus, é esperada dentre os seus servos. Isso porque pessoas que possuem atitude como os escribas e fariseus recebem repreensões de Deus. Olha a partir do verso 13, comigo, de Mateus 23. As repreensões muitas que Jesus estipula. Ele vai começar diversos desses blocos textuais dizendo: ai de vós, escribas e fariseus. E aqui você tem basicamente duas classificações. Ai de vós por sua hipocrisia e ai de vós por seu fingimento. E aquele que assume uma função partidária, uma função própria de exaltação, ele vai incorrer em hipocrisia ou fingimento. Ele vai dizer o seguinte: ai de vós, por exemplo, escribas e fariseus hipócritas, verso 13, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Basicamente a ideia de alguém que fica sendo juiz da vida do outro, né? De alguma forma achando que ele é maior e por isso ele precisa controlar os demais. Olha o verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um discípulo. Vocês vão em todo lugar para conquistar alguém que o siga. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Com todo o peso que se coloca. Verso 17. Depois de dizer um ai de vós, ele vai dizer, olha, insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? A ideia que ele está trazendo é o seguinte: quando você toma uma atitude, que você se posiciona acima dos demais, você incorre na possibilidade de tomar reflexões, decisões baseadas nessas reflexões, que são incoerentes em si, problemáticas. Olha o verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho. Ou seja, você entrega os dízimos até das pequenas coisas, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Detalhe, Jesus está falando, essas outras coisas então não importam. Tem as coisas mais importantes. Não, o que ele diz? Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Quando nós tomamos uma atitude que não é baseada em Cristo,
que é baseada em mim mesmo, na minha vontade, na vontade dos meus amigos, que é baseada no meu desejo de me colocar como um representante, como líder, como alguém que tem uma posição maior, eu incorro o risco de importunar outros, eu incorro o risco de fazer outros sofrer um cristianismo que deveria ser leve e alegre, eu corro o risco de estabelecer argumentos e análises incoerentes, e eu corro o risco de inverter as prioridades. Eu corro o risco de, ao invés de observar aquilo que Deus estabeleceu, a minha observação, de seguir por um caminho que é totalmente diferente. Não que não haja coisas que devam ser praticadas, como ele mesmo mencionou, deve dizimar. Mas aí se você considera o valor do dízimo, por exemplo, maior do que o valor do amor, do cuidado, você está descompensando. Mas o dízimo muitas vezes é algo público, né? O que Jesus está trazendo. Já o cuidado com o necessitado, muitas vezes é algo particular, que ninguém vê. Jesus, ele vai construir essa ideia para que os seus discípulos não seguissem isso. E, finalmente, último ponto. Verso 25, Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus pegando no último dos tópicos. Quando eu pauto a minha vida cristã a partir de princípios externos, quando eu busco apenas mostrar que eu sou crente acima de tudo, e assim assumir alguma posição de proeminência, de importância, muitas vezes isso vai fazer com que eu tenha uma incoerência entre a minha prática e aquilo que internamente está demandado ali. Em outras palavras, você tem um limite do que você consegue correr atrás na sua vida. Se você ficar correndo atrás das aparências, correndo atrás de uma demonstração externa de um cristianismo, muitas vezes agrupado com os outros pontos que ele comenta, né? A perseguição ao outro, ser juiz do outro, incomodar os outros. Pode ser que muitas vezes você acabe incorrendo no fato de que eu gasto tanta energia com o externo, que o interno está tudo bagunçado. Não tenho tempo para modificar o que está aqui. É até nesse sentido que os apóstolos vão trazer a ideia. Lembra o texto clássico quando fala de adornos e etc.? Quando os apóstolos vão trazer a ideia de que não é aquilo que é externo que deve adornar o homem e a mulher, mas aquilo que é interno. O cristianismo, Jesus viver dentro de mim, é o que transfere para fora a beleza e a profundidade cristã. Em outras palavras, não devemos procurar externalizar excessivamente, demonstrar a partir de aspectos externos aquilo que é cristianismo, a fim de buscar vanglória ou posições. Devemos buscar colocar Cristo dentro de nós. E essa atitude de servidão que nós adotamos, de humildade, isso sim externará elementos cristãos que fará com que pessoas cheguem próximas a Cristo, com que a igreja ande em unidade, e assim possamos alcançar a muitos. Eu quero concluir só com um momento, de reflexão. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, chegar em Mateus 21, você vai ver ali um momento em que Jesus ele está andando com os seus discípulos, e ele olha de longe assim e vê uma figueira. E essa figueira está linda, cheia de folhas. Externamente ela parece algo incrível. Jesus se aproxima dela para conseguir alguns figos, pegar algo para poder comer. E quando Jesus chega perto dela, você conhece a história, o que acontece? Não tem nada. Está vazio. Há poucos momentos
na descrição do nosso Deus, que mostra Deus furioso. Um deles é esse momento, que parece ser uma coisa tão banal, né? Foi numa árvore e não tinha frutos. Mas aquilo para Jesus foi tão agressivo, o fato de que aquela árvore parecia, ela era bela, ela era incrível, parecia que tinha algo, e não tinha. Que Jesus naquele momento amaldiçoou aquela árvore e ela seca. Ela morre. Porque para Deus é extremamente agressivo o fingimento, a hipocrisia, o externo vazio. Extremamente agressivo. E isso traz muitos problemas. Meu convite para você, e nós já vamos orar para pedir ajuda de Deus nesse contexto. A reflexão que eu tomo para mim é a seguinte: considerando que somos todos irmãos, considerando que dentre nós não há mestres, não há guias, apenas um Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerando que nós não somos chamados a externar um cristianismo vazio, mas sim internalizar um cristianismo servidor e humilde, o que naturalmente se projeta externamente. Faça uma análise de si mesmo. E pense um pouco como está a sua vida cristã. Considere se as coisas que você vive enquanto cristão, você está vivendo por partidarismo e vontade própria, para exaltação própria, demonstração de cristianismo. E se você encontrar algo nesse sentido, comece a trabalhar para que isso não seja uma realidade. Somos membros de um corpo conduzido por um Senhor, um cabeça cujo pensamento, ações e vontades provém dele, não de nós mesmos. E aí, no decorrer da nossa caminhada cristã, faça esse exercício. Todas as vezes que você for agir com alguém, for liderar algo, for conduzir algo, pare e pense um pouquinho. Por isso que eu estou brigando, por isso que eu estou defendendo. É algo que Deus pediu que eu defendesse? É algo que tem a ver com aquilo que o meu mestre celestial me conduz? Ou tem a ver com a minha vontade própria? Tem a ver com o meu desejo? Tem a ver com a minha atitude de vanglória e de exaltação própria? Se a resposta não for aquilo que o mestre celestial te pediu, abandone. Não tem por que vivermos isso. Numa atitude de humildade e de servidão, onde eu considero o outro e não a mim mesmo, podemos alcançar uma unidade que essa igreja já tem vivido. Podemos alcançar uma paz que essa igreja já tem vivido. E podemos permanecer nesse caminho para que o reino de Deus seja ampliado. Esse ano nós não tivemos nenhuma série de evangelismo público na igreja do Brooklyn. Nenhuma série assim, focada exatamente nisso, né? Tivemos o Roupão da Fé, de testemunhos. Você tem visto quantas pessoas têm se entregado a Jesus. Talvez muitos de vocês ainda estão aí no desejo de falar: nossa, eu quero me entregar a Cristo. Porque uma igreja que está vivendo em unidade, em servidão a Deus, ela anuncia o reino. E o reino de Deus modifica a vida de todos. Que Deus nos ajude a seguirmos assim, retirando de nós toda a nossa vontade, glória própria, reconhecendo que somos todos irmãos a serviço de um rei, a serviço de um reino. E que assim possamos andar e viver em unidade.